Olá, meus queridos irmãos e irmãs, mais uma live nesta sexta-feira. Felizmente, o calor já chegou aqui na Califórnia. Está bem quente, mas bastante agradável. Hoje pude passear com o neto um pouco lá perto do mar e sempre tem uma brisa gostosa. E vocês aí estão no topo do inverno. Aliás, começando agora, né? O mês de julho vai ser o mês, normalmente é o mês mais frio, entrando em agosto, né? Mas são as épocas que Deus determinou para que nós pudéssemos usufruir da primavera, verão, inverno e outono, né? É sempre bom. Um abraço, Miguel, sempre nos acompanhando. Deixa-me dizer uma coisa. Na última live que eu fiz, 1 Pedro 3,7, eu tive uma crise de espirro aqui que atrapalhou tanto, então eu cancelei, eliminei aquela nossa live e vou repetir 1 Pedro 3,7. Eu e Cida estamos vivendo dias aqui muito difíceis, exatamente pela notícia que recebemos ontem de que Deus chamou a nossa querida irmã Ide para a eternidade. Para a Cida foi um pouco difícil receber essa notícia, porque a Ide foi assim uma amiga muito íntima dela, estavam sempre juntas, a Ide nos visitava, nós visitávamos a Ide já quando estávamos aposentados, e para a Cida foi um choque muito grande, muito mais pelo fato de que um dia antes dela ser submetida à cirurgia, ela ligou para a Cida e disse: Cida, eu quero que você seja a primeira a saber a realidade. Eu vou fazer uma cirurgia cardíaca, mas assim que tudo ficar bom, um dos desejos que eu tenho é visitá-la. Infelizmente, ela não vem visitar, mas a Cida vai visitá-la um dia. Claro que a Cida não tem pressa de visitá-la, né? Dentro da boa vontade perfeita de Deus. E um dia vamos visitá-la e vamos estar com ela para todos sempre. Mas uma grande mulher de Deus, muito simpática, muito amável, muito respeitosa para com o pastor, amava o pastor. Então, sem dúvida nenhuma, a vida da Aide enfeitou, embelezou o hall de membros da primeira igreja batista de Atibaia. As nossas condolências ao Silvestre. Logo que ela faleceu, talvez nossa ligação foi uma das primeiras que ele recebeu, porque soubemos exatamente no momento e pudemos dar um abraço e desejar que Deus preencha esse vazio do seu coração, né? Mas um abraço para todos vocês aí do Brasil. Infelizmente é nesse mundo que nós estamos vivendo, porque o ser humano não foi criado para a morte, mas infelizmente o pecado entrou no mundo e o Senhor Adão complicou a nossa vida, né? Por isso que chegando lá no céu, a minha vontade humana é chegar lá, dar uns cascudos no Adão, falar: por que você fez isso, Adão? Nós poderíamos estar vivendo no jardim do Éden, mas você estragou tudo. Mas é assim a vida. Agora estamos vivendo debaixo da graça constante do nosso Deus. 1 Pedro 3,7. Maridos, esse texto é para nós, né? Diz assim: da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Interessante esse texto. Vamos separar em 3 partes o texto. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a primeira parte: vivei com ela a vida do lar com entendimento. Segundo, dando honra à mulher como parte mais frágil. E terceiro, ela é herdeira da graça juntamente com o marido. É claro que alguns aspectos nós temos que abordar quanto à época de então. O princípio bíblico é o mesmo, mas é bom a gente analisar a época de então. A mulher não tinha o status que ela tem hoje na nossa sociedade, principalmente
no Brasil e aqui nos Estados Unidos, né? Não tem o mesmo status. Na época, a mulher era muito restrita. Ela, talvez, numa sala onde os homens estavam conversando, ela não podia entrar. Ou se entrasse, tinha que ser de cabeça baixa. Talvez não pudesse até falar alguma coisa. Na rua, ela não poderia sequer cumprimentar um homem. Era totalmente diferente. Agora, quando o apóstolo Pedro fala, vivei com ela no lar com entendimento, eu entendo isso aqui como um relacionamento que exige muita paciência, principalmente para ouvir a esposa, coisa que nós homens não temos muita paciência. Qual o motivo? Porque a mulher é muito detalhista, nós não, vamos direto no assunto, né? Mas para a mulher, ela se completa naquilo que ela quer comunicar ao marido, falando dos detalhes, dos mínimos detalhes, né? Nós homens não, vamos direto no assunto. Mas o homem, por natureza, ele não é detalhista, e a mulher, por natureza, é detalhista. Esse entendimento deve fazer com que, principalmente o homem, procure convergir os seus interesses com os interesses dela. E aí é o grande problema, né? Os nossos interesses não são os mesmos da esposa e a da esposa não são os mesmos nossos. Quando ele fala viver com entendimento, é para que os interesses se juntam. E um tem que abrir mão do direito que possa ter no entendimento do lar, né? Eu preciso pensar muito nesse entendimento do lar, olhando para as necessidades da Cida, o que é difícil, porque eu sou homem e ele é mulher. E mesmo 54 anos de vida conjugal, até hoje surgem algumas dificuldades, porque o detalhe, a calma, e eu quero que as coisas aconteçam muito mais rapidamente. Por isso que nós temos que evitar o egoísmo, tanto o homem quanto a mulher, mas aqui é para o homem, tá? Nós homens, por natureza, somos mais egoístas. O egoísmo é considerado pecado na Bíblia. O egoísmo busca essencialmente a realização dos nossos desejos, sem considerar a dos outros. É assim que muitos de nós homens agimos no casamento, egoístas, sempre os nossos interesses, né? Eu conheço maridos que estão assistindo a televisão com o pé esticado lá no sofá. Querida, me traz um café. Não é bem assim que se age. Talvez dizer, querida, já que você está pertinho aí do café, você podia me trazer um cafezinho? Eu te amo. Muda um pouco a questão, né? Muda um pouco. E também sabe o que muda? Porque quando ela está lá no sofá, descansando, ela nem precisa pedir. Você fala, meu bem, você quer um cafezinho? Você percebe como muda. Mas nem todos os homens agem assim. Eu lembro da história que o meu amigo Silveira contava, que parece que o avô dele, lá em Bragança Paulista, morando ali perto de Minas, né? Aquele homem durão, quando ele casou, e logo nos primeiros dias, ele saiu para encontrar com os amigos e a avó, que é a esposa, falou assim, meu bem, você traz umas balas para mim? Ele virou, eu lá sou burro de carga para trazer bala para você? Você já pensou? Que relacionamento. Mas naquela época a mulher não podia abrir muito a boca. E o Silveira contava essa história e se matava de rir, né? Mas Silveira foi um marido que eu vi várias vezes tratando da Cleide com extrema delicadeza, com extremo respeito. Por isso aqui para nós homens, vivei com ela a vida do lar com entendimento. E temos alguns versículos interessantes. Em Provérbios 18:1 diz assim, quem vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. No lar, você, marido, não pode viver isolado da esposa, sempre próximo dela, sempre bem pertinho dela e principalmente protegendo-a, porque é o vaso mais frágil.
Filipenses 2:3 diz assim: não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tem marido que usa esse texto, fala para a esposa usar, mas ele não usa, né? Considere cada uns aos outros superiores a si mesmo. Mas esse é um recado para nós, homens. Segunda observação nesse versículo, dando honra à mulher como parte mais frágil. É interessante, as mulheres evangélicas, crentes do Senhor Jesus, elas se consideram o vaso mais frágil. As feministas não. Elas não consideram o vaso mais frágil. E são. Só que elas só perdem. Hoje, quando você está num ônibus ou no metrô, no trem, sentado e uma mulher está de pé diante de vocês, a reação dos homens é mais ou menos: vocês não querem ser iguais aos homens? Fiquem de pé aí. Acaba perdendo aquela elegância. Por favor, minha senhora, queira sentar. Mas, se querem ser igual aos homens, fiquem de pé. E elas vão perdendo cada vez mais o seu espaço de ser considerada, cuidada, amada como o vaso mais frágil. Pedro está alertando de fato que o marido deve não ter o mesmo procedimento dos maridos da época em que a mulher era desprezada. Elas não eram consideradas a parte mais frágil. Agora, a parte mais frágil não quer dizer que elas são menos espirituais, menos intelectuais, mas é mais fisicamente. Vocês têm visto aí leis no Brasil, a questão do feminicídio é considerado um crime hediondo no Brasil. O crime é caracterizado quando a motivação para a morte da vítima é o seu gênero, seja uma mulher. A lei do feminicídio é de 2015, estabelece que quando o homicídio é cometido contra a mulher, a pena é maior, num claro reconhecimento que ela é mais frágil. E as feministas parece que não conseguem ver, mas se apropriam dessa lei, clamam por essa lei. O feminicídio pode ser considerado uma forma extrema de misoginia. São palavras novas que vão surgindo no nosso vocábulo que nós nem usávamos, né? A palavra misoginia tem origem grega que significa ódio à mulher. A misoginia pode ser manifestada por meio das diferenças práticas contra as mulheres, como violência, seja ela física, sexual, moral ou psicológica. Isso é misoginia. Percebe que todos essas leis, esses artifícios para condenar que a mulher seja tratada de forma diferente, está sendo usada principalmente pelas feministas, mas na hora do vamos ver, elas não querem ser consideradas mulheres frágeis, querem ser consideradas iguais aos homens, quando não são fisicamente. O terceiro ponto que a gente vê nesse versículo, ela é herdeira da graça juntamente com o marido. Dizem que os judeus, aqueles mais ortodoxos, numa das suas orações, eles diziam: obrigado, Senhor, porque eu não nasci gentil e também não nasci mulher. Exatamente porque a mulher não tinha, na época, os mesmos direitos que ele tinha. A graça de Deus é um favor imerecido, amoroso e gratuito de Deus que concede aos homens. Aqui no caso, aos homens é no sentido genérico, que inclui também toda a raça humana e está incluído as mulheres. É uma manifestação do amor de Deus que nos oferece a salvação, a vida eterna e todas as bênçãos em Cristo. Então, ela é também herdeira de toda a graça que nós também recebemos. A graça de Deus é um dom sobrenatural que nos restaura e nos transforma.
A graça de Deus nos é revelada em Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós homens e por nós mulheres. Deixa eu beber mais um pouquinho d'água. Esse era um recado muito direto na época aos homens, aos maridos, escrito, alertado pelo apóstolo Pedro na revelação divina. Ela é também herdeira. Ela não é diferente de nós no que concerne a ser herdeira da herança da graça, no que concerne ser salva pela graça de Deus. Ela é herdeira também da graça. Por isso, nós, maridos do século XXI, devemos viver a vida no lar com entendimento. Devemos dar honra à mulher como vaso mais frágil e devemos considerá-la como herdeira da graça juntamente conosco. Todas essas orientações têm até aqui exatamente aqui por um objetivo, para que as orações não sejam impedidas. É o que diz o final do texto. Você, obedecendo esses princípios da palavra de Deus, você tem uma abertura, um acesso para que as suas orações, ou a do casal, sejam ouvidas, mas aqui mais do homem, né? Então, se você não está vivendo no lar com entendimento, com a sua esposa, se você não está honrando ela como vaso mais frágil, se você não está considerando ela também como herdeira da graça, as suas orações estão sendo impedidas. E depois não adianta reclamar, Senhor, eu oro, mas o Senhor não me responde. Por que o Senhor não responde? Porque o seu comportamento não faz com que você tenha a graça de Deus respondendo às suas orações. Deus não fica feliz em responder à oração de um marido que assim procede contra as orientações da palavra de Deus. Oração é coisa séria, meus irmãos. Nós devemos que nos dirigir a Deus com os nossos corações limpos, perdoados de toda a maldade ou de todo procedimento que não condiz com alguém salvo pela graça de Deus. As suas orações podem ser impedidas. Você, marido, você, homem, que talvez esteja reclamando constantemente de Deus porque as suas orações não são ouvidas por Ele, trate de mudar o seu comportamento para com a esposa. Trate de mudar o seu comportamento no lar, porque provavelmente sejam esse fato que está impedindo, ou fatos que estejam impedindo Deus responder e se agradar das suas orações. Fantástico texto, né? Simplesmente um versículo. Que Deus os abençoe. E abençoe cada marido na convivência do seu lar. Que você possa espelhar a graça de Deus amando a sua querida esposa. Eu tenho 54 anos de vida conjugal com a Cida. Eu amo a minha esposa. Agora, ela tem sido muito pacienciosa comigo. Porque, embora salvo pela graça, ainda essa carne pecaminosa fala muito alto. E essa carne aqui é espanhola, parece que pior ainda. E eu vejo que todos nós temos uma dificuldade de andar de acordo com os princípios da palavra. Mas é preciso que cultivemos esse andar com muita responsabilidade. Queridos, que Deus os abençoe ricamente e que a graça dele seja abundante na vida dos nossos lares. Um grande abraço a todos vocês que estiveram agora aqui na nossa live, e assim que eu fechar a live, eu passo um tempinho, depois vou olhar todos aqueles que estiveram mandando um recado de boa noite, saudades, e no mês de outubro estaremos aí no Brasil para dar aquele abraço caloroso em cada um de vocês. E a partir da semana que vem estaremos numa viagem para vários estados dos Estados Unidos, viajando para
visitar algumas famílias que nós temos aqui, americanas, que nós conhecemos de longa data. E também estaremos visitando o grande mestre Karl Lockler, que foi o homem que, no início, junto conosco, começou a primeira Igreja Batista de Atibaia. Queridos, que Deus abençoe e que a graça dele seja abundante na vida de todos vocês. Uma boa noite para vocês e uma boa tarde para nós aqui na Califórnia. Tchau, tchau.